Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, numa semana que pode ser tensa e até mesmo decisiva para o Palácio do Planalto. Moreira Franco, do PMDB, é um dos ministros mais importantes do governo, fica aqui no Planalto, onde nos recebe gentilmente hoje. É amigo antigo, aliado, braço direito do presidente Temer. Muito obrigada por mais essa entrevista, ministro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aliás, como se diz lá no Nordeste, misturado. Coisas boas, coisas ruins, mais ou menos. Mas está mais coisa ruim ou mais coisa boa ultimamente? Não, eu sou um otimista. Eu acredito que os fatos se impõem às versões, os fatos se impõem à manipulação de trechos e pedaços do que ocorreu. Enfim, eu acredito que o governo está empenhadíssimo na aprovação das reformas, em colocar o Brasil nos trilhos, em fazer com que a recuperação econômica se consolide. Ela já vem se dando, mas ela precisa se consolidar, ela precisa abrir perspectivas de novos investimentos para que nós possamos gerar os empregos que os brasileiros precisam. As pessoas precisam trabalhar, querem retomar o ritmo da sua vida para organizar suas famílias, seus negócios, para colocar comida na mesa da sua família, dos seus filhos, para dar esperança de que os filhos e netos possam ter uma vida melhor do que aquela que nós vivemos aqui. Então, se o povo está assim e o governo está empenhado, eu acredito que nós temos que ter serenidade, tranquilidade, deixar que os poderes eles cumpram suas obrigações que estão escritas na Constituição e nas leis. O Executivo executa, faz suas propostas, no caso as reformas, o Legislativo vota não só as propostas do governo, como aquelas que os deputados sentem que a sociedade está querendo que seja introduzida na vida social brasileira, e o Judiciário julga, condena, inocenta, de acordo com a aplicação das regras e dos processos judiciais brasileiros. Eu acho que esse seria o desejável, né, ministro? O mundo ideal, porque eu acho que todo mundo concorda que a economia, o desemprego são os maiores problemas desse país, os problemas mais graves. Mas, infelizmente, né, a política vem pautando bastante os acontecimentos e talvez até atrasando, e pode atrasar ainda mais essa recuperação econômica. Até na primeira entrevista que a gente fez, né, ministro, no finalzinho de janeiro, no começo de fevereiro, esse era muito discurso, era um momento mais auspicioso, as reformas, o problema mais importante. Agora o presidente Temer luta para se manter no cargo, para se manter no mandato. Como é que o governo tem lidado? Como isso mudou a vida de vocês desde a delação da JBS? Como o governo, o presidente, o senhor tem lidado com esse ritmo frenético de acontecimentos? Olha, esse frenetismo eu acho que está muito no jornalismo brasileiro, que acreditam... Em Brasília, né? A gente sente isso aqui. Não, aqui então é uma doideira. Uma loucura. É uma doideira. Mas esse frenetismo é fruto de uma busca incessante e ambiciosa para que as previsões se realizem. Que previsões? Acho que vocês produzem, pegam... Nós, a imprensa. Nós, as pessoas que cobrem, as pessoas que têm a responsabilidade de interpretar fatos, as pessoas que hoje com a mídia tendo uma velocidade muito grande, então as pessoas precisam está apresentando fatos, interpretações o dia inteiro no ar, escrevendo, etc. Então, o nível de apuração cai muito e, por outro lado, essa velocidade, ela, de certa maneira, nega uma realidade. Os fatos se impõem. Não adianta ter versão, ter interpretação, enfim, praticar o que a mãe de Ná fazia, as previsões do futuro. Isso não existe na vida social. Os fatos se impõem. Eu, quando logo em 1974 fui eleito deputado federal, eu saí da universidade, a Universidade Federal Fluminense, tinha feito meus cursos de graduação, pós-graduação aqui no exterior. E tinha um deputado que era muito hábil, era o secretário-geral do MDB. E ele então me chamou e disse, olha, que eu vi aí que você tem uma vida acadêmica muito rica, intensa, eu vou te sugerir uma coisa.
Esqueça tudo que você aprendeu de sociologia e de ciência política. Em política só existem dois conceitos, duas realidades. O fato novo e o fato consumado. O resto é tudo bobagem. Você tem que se pautar pelo fato novo e pelo fato consumado, pelo fato. Mas o senhor não acha que há muitos fatos nesse processo todo? A gente tem gravações, a gente tem áudios, inclusive o próprio presidente foi grampeado, a gente tem diversas gravações, filmagens que mostram recebimento de malas de propina. Isso tudo não são fatos? Não, isso não são fatos. Fatos é a montagem que se faz para se conseguir esse tipo de gravações, etc. O senhor se refere à ação controlada da Polícia Federal? Eu não me refiro, não é ação controlada, eu te confesso que eu nem sei o que é ação controlada da Polícia Federal. Que a partir de um certo momento, quando o empresário Joesley Batista entregou as gravações aí... Eu não falo especificamente deste episódio, mas veja, é uma coisa absolutamente incompreensível uma pessoa chegar na sua casa, orientada pelas autoridades, e gravar você na sua casa. É uma coisa... Mas aí o fato é que o ministro Fachin disse que esses áudios são legais, né? Isso não é um fato, isso aí é a aplicação. Mas isso é a aplicação de uma interpretação da lei que ele faz como juiz. O fato pela instância máxima do judiciário. Mas é uma interpretação, não é um fato. O fato é que uma pessoa com um histórico absolutamente agressivo às regras mais elementares da compostura, da honestidade, das práticas transparentes, fez uma fortuna monumental, e agora está se vendo como é que essa fortuna foi feita. Antes, como sabia que iria fazer essa delação, que seria uma coisa escandalosa, fez aplicações na Bolsa de Valores, fez aplicação no mercado de câmbio, então ganhou uma fortuna vendendo, comprando ações, porque sabia que os preços iam baixar. E o que eu acho mais grave marca uma audiência e grava o presidente da República. É uma coisa inimaginável. Uma pessoa, primeiro, está entendendo, já é uma demonstração de muita falta de cuidado que em qualquer lugar se tem, e aqui nós somos a 8ª, 9ª economia do mundo, então esse cuidado teria que ser compatível com esse status. Um sujeito chegar para ter uma conversa com o presidente da República com um gravador. Aliás, é a segunda vez, porque ele já foi gravado 2 vezes. Uma pelo ministro da Cultura e outra agora. E não acontece nada, é natural. Pega-se uma gravação ilícita, porque não se concebe gravar-se o presidente da República, e, está entendendo, coloca-se isso como se fosse uma coisa absolutamente natural, normal, tranquila, serena, correta, composta, mas aí também justa. É uma interpretação, porque o Supremo diz que a prova é lícita. Então, mas, você concorda comigo. Nós vivemos não por fatos, nós vivemos num ambiente de interpretação. Eu só queria fazer mais uma perguntinha sobre o áudio, ia deixar mais para o final, mas já que isso se impôs, os fatos se impuseram. Claro, Está vendo? Os fatos têm uma dinâmica própria. Eu queria perguntar para o senhor falou de cuidado. Também não foi, o presidente não foi muito descuidado ao receber um empresário já investigado em algumas operações da Polícia Federal, tarde da noite, no Palácio do Jaburu, que entrou pela garagem com outro nome, fez a ele uma confissão de que comprava juízes e procuradores. O presidente ouviu e depois apresentou justificativa de que o Joesley era simplesmente um falastrão e que ele não havia acreditado na versão do Joesley. Isso não foi descuidado, não foi descuido por parte do presidente da República não ter reportado esses fatos, que são fatos graves, são confissões de um crime? Isso não. Ora, por que não? Por que não? Porque, está entendendo, você chega e diz... Isso causou muito espanto na opinião pública, né? Foi um dos trechos mais mencionados dessa conversa. Não causou muito espanto. Isso foi usado para causar muito espanto. É uma coisa que eu acho absolutamente... O senhor acha que é usual, então, ouvir essa confissão? Deixa eu falar. Eu creio que você chega aqui agora. Você diz uma coisa bárbara, eu sou ministro de Estado, eu não vou mandar te dar ordem de prisão. Eu não vou sair daqui e te delatar. Não vou fazer isso. E não vai nem mandar me investigar ou levantar se há uma suspeita grave de um crime?
Mas ele próprio, quando ele estava sendo investigado, não precisava o presidente da República mandar. Ele é o maior empresário, era, porque agora não vai ser mais. Ele era o maior empresário de proteína animal do mundo, do planeta. Então não era uma pessoa, ele garantia as empresas dele, eu não sei por que métodos, garantia 250 mil empregos. Então não era uma pessoa que, enfim, pudesse ser desprezada. Não, de forma alguma, é um dos maiores empresários do país. Segundo ponto, ele já estava sendo investigado. Tanto estava que ele próprio diz isso para o presidente e, diante das investigações que estão sendo feitas, ele desmente ele mesmo. Você também tem outro vídeo em que ele diz, não, eu não estava corrompendo ninguém, eu não tenho juízo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, vivendo embaixo do meu dinheiro. Mas tinha, né? Um desses procuradores está sendo até investigado. Mas veja só a que ponto nós chegamos. Um procurador que tinha responsabilidade, inclusive, se não me engano, pelo que eu li aí, na condução de processos no Tribunal Superior Eleitoral, estava, está entendendo, recebendo propina. Então é o seguinte, veja, não é só num canto, você está num ambiente altamente poluído por práticas que, felizmente, há mais de 10 anos, a sociedade brasileira tem dado toda a cobertura, o governo tem dado toda a cobertura e as instituições têm resistido a uma investigação que está pegando jornalistas, está pegando procuradores, está pegando políticos, está pegando partido, grandes empresários. E a expectativa que eu tenho é que tudo isso nos permita viver numa sociedade mais transparente, com práticas mais corretas. O esforço que a sociedade tem feito ao longo desse processo inteiro e as conquistas civilizatórias que temos, é exatamente você definir leis que sejam adequadas ao tempo que se vive, para que essas práticas ilícitas sejam coibidas, sejam combatidas e evitem que contaminem a maioria que não pratica isso. Por falar em leis, né, a gente tem uma expectativa grande para essa semana. O governo tem, com o julgamento, o início do julgamento, ou a retomada, melhor dizendo, no Tribunal Superior Eleitoral, embora o ministro Gilmar Mendes diga que ali não é um tribunal, uma arena para resolver as crises, as questões políticas, fato é que o Congresso tem uma expectativa grande em cima desse julgamento, pode acabar sendo um divisor de águas para o governo Temer. Antes da JBS, a absolvição era dada como praticamente certa e o argumento era simples, né? Tirar o presidente, apeá-lo agora do poder, traria mais instabilidade e insegurança para o país. Agora, com essa delação, a própria permanência do presidente também, de alguma forma, traz essa instabilidade, essa incerteza e há a possibilidade de cassação no horizonte. Qual a expectativa do governo? Eu creio que, do ponto de vista social, não existe nada mais perverso para o funcionamento do quadro institucional brasileiro do que você agredir princípios que são fundamentais. Dentro de uma democracia nossa, que é contemporânea ao nosso tempo, ela se dá com a harmonia e a independência dos poderes. De modo geral, com mudanças de pequenos detalhes, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A Constituição e as leis definem as funções, as atribuições, as regras, os processos e os procedimentos de cada um deles. Não, quando você começa a fazer o que está sendo feito com muita desenvoltura no Brasil, que é judicializar a política e politizar o judicial, as coisas desandam. E parece que é quase um caminho sem volta, né? Porque a gente não vê nenhuma reversão, pelo menos a curto prazo. Você veja aqui que pese eu ter um pouco mais de idade que você, eu tenho muito mais confiança, muito mais esperança e muito mais crença no presente e no futuro. Eu não acho que isso seja inevitável. Isso não pode ser inevitável. Porque se isso... Até porque traz riscos, né? Não é ser risco. Isso aí acaba com a democracia. Quando você tem a política judicializada e o judicial politizado, é uma inversão de papel altamente danosa. E sempre dá em regimes autoritários, em truculência. Nada é mais evidente do que isso, do que as práticas
nazistas. Mas o governo ainda conta então, com a absolvição nesse julgamento, ministro? Aí é que está. Eu não vou entrar no que você quer, que é exatamente politizar o judicial. Não cabe Mas isso é fundamental para a sobrevivência do mas governo. Mas isso é outro problema. Isso é outro problema. Quer dizer, o que o presidente do TCE disse, com muita propriedade, que é o ministro Gilmar Mendes, é que o tribunal vai aplicar, é um órgão técnico. Ali tem regras, tem leis, tem procedimentos, tem processos, tem ritos. O senhor acha que deve se pautar por essa técnica, Evidente. então? Porque até um dos argumentos que vai ser usado... Como também eu acho que todas essas apurações que se fazem com a Polícia Federal, com o Ministério Público e os julgamentos que se dão, tanto na primeira quanto nas instâncias superiores, tem que ser dentro da regra, dentro da Constituição, dentro das leis, Ministro, dentro dos procedimentos, dos processos. Porque o marco civilizatório, ele é dado quando a sociedade tem confiança nas regras e aceita, até às vezes, inibir alguns desejos em função ou de temor ou de respeito às regras. Eu vou pedir uma avaliação política ao senhor, então. Se houver um pedido de vista no julgamento, politicamente, se esse processo se alongar mais, vai ser pior ou melhor para o governo? Não é nem pior nem melhor. Uma avaliação política. Politicamente é melhor que se encerre logo esse julgamento, entenda, ou não? Ganhe mais tempo? Eu acredito que não existe nada pior do que você politizar a ação judicial. Pedido de vista é absolutamente normal em qualquer processo de julgamento. Então o governo vai encarar com naturalidade se isso acontecer. Vista ou não vista, quer dizer, todos os procedimentos, desde, evidentemente, que sejam esses procedimentos de acordo com as regras que estão escritas na Constituição e nas leis. Evidentemente, se houver procedimentos que agridam essas regras, é natural que haja a insurgência daqueles que se sentem prejudicados. Ministro, então, eu creio e tenho professado e praticado esse princípio. Eu não vou contribuir, sobretudo pela relevância do cargo e do papel que eu tenho, eu não vou contribuir para agredir uma regra que eu considero fundamental, que o que é judicial tem que ser feito no âmbito do Poder Judiciário, com as regras que estão escritas, e o que é político no âmbito da política. E tem um probleminha aí, porque o advogado do presidente Temer é interessante, ele voltou à artilharia, o governo de alguma forma voltou contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Gustavo Guedes, numa entrevista hoje, numa reportagem na Folha de São Paulo, disse que o Janot tentou constranger o tribunal a condenar o presidente, são palavras dele. Prova disso seria a demora da Polícia Federal em mandar as perguntas, aquele depoimento por escrito ao presidente Temer, e também a possibilidade de que saia mais um áudio de conversas entre o Rocha Loures, deputado ex-assessor do presidente, e o Ricardo Saldi, que é o delator lá, o executivo da JBS. O Guedes chama isso de armazenamento tático de gravações. O senhor concorda com isso, que o judiciário ou instâncias do judiciário ou do Ministério Público têm extrapolado as suas funções e entrado nessa arena, nesse terreno político que o senhor acha que deve ser separado? Todos esses pontos que você falou aí eu não sou advogado, eu sou sociólogo. Mas o senhor acompanha tudo aí do mundo jurídico. Como eu fiz 3, 4 anos de economia, enfim, mas a minha atividade profissional é no campo da sociologia. Então, eu não sou advogado. Agora, você usou tudo que você disse está no âmbito técnico. O que você falou com espanto, armazenamento de... o que o Gustavo Guedes, o advogado do presidente, chama de armazenamento tático de gravações. Ou seja, o procurador-geral usaria em determinados momentos, liberaria áudios ou fatos que que tentariam constranger o presidente. Você veja, a gente aprende sempre, e algo que eu aprendi nesses últimos dias foi exatamente armazenamento técnico. Tático? Então o senhor já tinha ouvido esse termo, mas essa expressão. Você veja que eu não consegui decorar. É armazenamento tático de gravações. Nem você, tá vendo? Estou olhando aqui, estou colando. Tático de gravações.
Isso... Existe isso? Existe, é uma regra combatida pelo tribunal, que é muito usual na luta eleitoral, na luta eleitoral judicial, quer dizer, dentro dos tribunais regionais e superior, em que você fica guardando provas e denúncias e até delações, o momento que seja mais interessante para você, né? Até, tá entendendo? A hora do julgamento. Então o Janot está fazendo isso, a PGR, o senhor vê esse tipo de ação? Eu não vejo, porque eu não sou advogado. Quem viu foi o advogado. Mas o senhor é um político experiente. Eu sou político experiente, lamentavelmente. O senhor sabe que isso velho, é da política. Comecei muito, eu venho de longe. Velho não, sábio, experiente, o senhor sabe muito bem. Já vi muita coisa, mas nada disso vai mudar o meu ponto de vista de que cada macaco no seu galho. Eu acho que a política ela é feita eu segundo entendo as isso, regras mas da o senhor acha Constituição. que cada macaco está ficando aqui, no seu galho? Neste caso aqui, por exemplo, ele, como advogado, deve fazer isso, ele deve apresentar argumentos jurídicos, técnicos, para mostrar, que é o que ele diz, quanto as regras estão sendo descumpridas no julgamento desse problema. Ele diz isso. Em relação a outros fatos, o senhor acha que o Ministério Público... Você quer que eu te diga uma coisa? Você quer que eu te diga uma coisa? Não se assuste com o que o advogado está dizendo. Porque, certamente, quando o advogado diz isso, o conjunto de pessoas que estão conversando com o presidente, a partir do próprio presidente da República, que é um constitucionalista, o livro que ele tem sobre direito constitucional é o mais vendido, são, sei lá, 300 mil exemplares, tem uma vida acadêmica longa. Então é possível que o próprio presidente tenha essa visão, né? Porque se o advogado dele está reverberando... Você tirou as palavras da minha boca. Então ele, com uma larga experiência, conhecedor não só da questão constitucional, mas advogado, durante anos no escritório, de um grupo da mais fina elite do pensamento jurídico paulista, ele deve ter conversou com o advogado, e devem ambos ter esta mesma visão. Então o senhor acha que o presidente tem a visão de que a PGR atua para constrangê-lo antes do julgamento? Você insiste em repetir o que eu acabo de te dizer, como se isso fosse uma coisa absolutamente bombástica. Não, mas é um fato importante. Não é um fato importante, é a mais absoluta naturalidade. Você tem que respeitar os fatos. As coisas se dão com naturalidade. Quando você tem um advogado e é uma questão que eventualmente você tem ou contra a sua emissora ou contra outra emissora, você que conhece, que vive neste meio, você constitui o seu advogado, você conversa com ele com muita naturalidade. E a opinião que ele expressa na interpretação dos fatos, obrigatoriamente é a opinião do cliente. Ou você acha que é possível um advogado cumprir um papel que não seja adequado à percepção, à visão do cliente? Não é, isto é natural, isto é um fato. Ministro, só uma outra coisa antes da gente chamar um intervalo. Os deputados aliados até protocolaram um pedido na Comissão de Constituição e Justiça pedindo que o ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, do Supremo, se explique sobre o périplo que ele fez pelos gabinetes dos senadores com Ricardo Saldi, delator e executivo da JBS, antes dele se tornar ministro em 2015. O senhor acha que, de alguma forma, isso compromete a capacidade dele ou a habilidade para ficar à frente dessa investigação em relação à JBS? Depende da resposta que ele der. Eu não li esse requerimento dos deputados, mas os líderes, pelo que eu soube, os líderes apresentaram um pedido que está sendo, inclusive, discutido na Comissão de Justiça da Câmara, para que o ministro dê essas explicações. É uma coisa, da mesma maneira que o ministro pede explicações a todo mundo, é natural que as pessoas peçam explicação a ele. Não há nada excepcional. Ele agora, tanto você quanto eu e os que nos ouvem, devemos ficar na expectativa que ele explique, porque também, dentro do quadro democrático em que vivemos,
todos são iguais perante a lei, ele tem que dar essas explicações. Esse senhor, eu vi vídeos, é um bandido. O linguajar dele, a maneira com que ele trata, a forma de delatar, a pouca consistência das coisas que diz, enfim, mostra que não é uma pessoa que a gente deva andar de braço dado. Ministro, no sábado foi preso o ex-assessor do presidente Temer, Rodrigo Rocha Loures, que foi gravado com uma mala com R$500 mil em propina. O presidente já tinha até dado uma entrevista dizendo que duvida que o Rocha Loures faça uma delação, mas caso prometam vantagens a ele, pode ser que ele fale. Isso preocupa o Planalto? Qualquer delação não é trivial, até porque o que nós temos visto aí a palavra de um delator passa a ser o julgamento, a verdade. E ninguém vai fazer acordo com o tribunal para se ficar solto, ou então esse acordo imoral que foi feito com a família Batista, Wesley e o outro... Wesley. Que foi uma coisa absurda. O sujeito sai daqui num avião maravilhoso. Então o senhor acha iate, que pode haver a promessa? Vai. Então, quer dizer, quando você faz uma delação dessa, você rompe com todos os seus valores, seus princípios, porque o objetivo seu é servir aquele que lhe possa garantir a liberdade. No caso dele, inclusive, sem tornozeleira, levando sua grana toda, transferindo suas empresas. Então, o senhor está dizendo que vantagens parecidas podem ser eventualmente oferecidas ao Rocha Loures? Não, eu não estou dizendo isso. Desculpe, eu estou dizendo que uma delação é isto. Eu não falei do A, do B, do C, do D. Então, quando você tem um processo que tem essas características, que está chegando ao paroxismo, porque no caso do Joesley Batista e da família, é uma coisa, chegou ao paroxismo. A gente achou que fosse o Odebrecht o auge, depois vem a JBS. Mas não é pelas denúncias, não, é pelos benefícios que deram a eles. Eles não deram esses benefícios. O presidente da Odebrecht está preso até hoje. Preso o outro está lá no apartamento lá na Quinta Avenida, já saiu desse apartamento, foi para outro. Não se sabe o paradeiro, né? Mostraram o iate que ele levou para lá. Enfim, quer dizer, ele gravou o presidente da República, prestou esse serviço, criou esta confusão para constranger o presidente da República, e aí agora está lá no bem bom, vivendo magnificamente, o que é uma afronta à sociedade brasileira. O Procurador-Geral da República, no pedido de prisão, descreve o Rocha Loures como longa-manos, que é uma expressão em latim, né, que significa o executor de ordens, nesse caso do presidente Temer. Né? Ele diz que Rocha Loures aceitou e recebeu com naturalidade, em nome de Temer, a oferta de propina feita pelo empresário Joesley em troca de interceder a favor do grupo JBS. Os dois estão no mesmo inquérito, né, o Temer e o Rocha Loures. A posição do presidente não fica ainda mais frágil com essa prisão do Rocha Loures? O fato do procurador dizer isso não significa absolutamente nada quando não tem nenhuma prova. Ele tem que provar. Tem as imagens mostrando a mala de propina e eles criam uma narrativa, né, de que o presidente teria dito para o Joesley, procure o Rocha Loures. Levando uma mala. E, aliás, uma coisa curiosa, que ele leva a mala... Ele sai correndo com aquela mala. Primeiro o seguinte, R$500 mil por semana, durante sei lá quantos anos, não há empresa, não há ninguém no mundo que consiga colocar em dinheiro, fazer R$500 mil em dinheiro toda semana. Não existe. Mas o fato é que ele aceitou e depois devolveu a mala com dinheiro. Não estou discutindo isso. Você não compreendeu. Está apontando para o absurdo. Não estou voltando para lugar nenhum, porque você não entendeu o que é que eu estou dizendo. Deixa eu explicar de novo. No Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, você tem uma regra que diz, acima de $10 mil, de R$10 mil, você tem que explicar o que é que você vai fazer com esse dinheiro. É verdade. Porque hoje, está entendendo, para exatamente combater manipulação de dinheiro em espécie, todo o sistema bancário internacional tem regras de compliance extremamente rigorosas. Pois bem, o que eu estou te dizendo é que essa proposta que foi feita, que dizem que foi feita a ele, de receber R$500 mil por semana em dinheiro durante
20 anos, parece. 20 anos. E o presidente Temer, que dizem que tem 76. Então, é preciso... Dá para a próxima encarnação. É preciso, tá entendendo? É uma loucura, é uma coisa tão complicada. Pois bem, é impossível fazer 500 mil reais por semana em dinheiro para dar para quem quer que seja. O senhor está apontando para o absurdo dessa versão. É uma proposta... A própria proposta, ela é absolutamente fantasiosa, porque ela é impraticável. Não dá para executar. O cara não consegue pegar 10 mil reais, tem que explicar como é que vai pegar toda semana 500 mil reais. Mas é que a PGR sustenta essa versão, né? Tudo bem, mas ela pode sustentar o que ela quiser. Isso é um direito dela. Agora tem que provar. As regras legais, judiciais, obrigam a prova. Senão, não dá. Vamos falar de economia, então. Apesar dos números favoráveis, a gente teve o crescimento do PIB, né? O Banco Central cortou os juros em 1 ponto percentual, mas já no comunicado usou a palavra incerteza 5 vezes, uma incerteza gerada pela crise, e sinalizou que pode diminuir esse ritmo para 0,75 ponto percentual. Enquanto isso, a gente tem a reforma trabalhista numa comissão do Senado, que ainda não foi para frente, pode ser que vá essa semana, e a reforma da Previdência parada na Câmara. E aí, como é que fica? Até que ponto a crise política afeta as reformas econômicas? Olha, não é um fato nosso, específico, nem tampouco um fato desse momento. Em qualquer economia do mundo, a questão política, ela afeta a análise de risco das operações. Todas elas. Então, é claro que no ambiente de incerteza política, todos ficam inseguros. O consumidor fica inseguro, o investidor fica inseguro, a economia ela se retrai, as pessoas gastam menos, as pessoas têm receio de perder emprego. Ou seja, esse ambiente de incerteza, que foi corretamente apontado pelo Banco Central, pelo Copom, ele influi na economia. E o esforço que estamos fazendo é exatamente não deixar que essa pendenga política ela contamine o ciclo de recuperação que o Brasil há um ano vem vivendo e dando demonstrações de resultados que comprovam isso. O governo tem trabalhado muito nesse sentido, ele está vivamente empenhado em que pese todo esse vai e vem em aprovar as reformas, em manter a base, em discutir, em mostrar que a reforma é uma demanda, é uma necessidade do Brasil, da sociedade brasileira, não é uma questão de governo. Nós não queremos que o aposentado brasileiro, o pensionista brasileiro, aqueles que são beneficiados pelas políticas sociais do sistema previdenciário brasileiro, sofram o que está sofrendo os fluminenses, aqueles que são dependentes no Rio de Janeiro. Agora, e isso, se nós não tomarmos medidas agora, vai ocorrer. Agora, o governo, na prática, o governo acha que vai ter votos para aprovar a reforma da Previdência, mesmo em meio a essa turbulência política? Porque antes já estava difícil de garantir esse mínimo necessário de 308 votos. Ainda dá para conseguir? Olha, achar é uma palavra muito inadequada para isso, porque tanto na vida política quanto na nossa vida do dia a dia, os fatos, os eventos, eles são mensuráveis. E o governo tem dado demonstração de muita vitalidade política. Semana passada, ele aprovou 7 medidas provisórias na Câmara, com várias votações, com 280 e poucos deputados. Quer dizer, o lema é manter isso, manter esse ritmo no Congresso. Consolidar. Até porque... Mas vai atrasar, né, ministro? Por exemplo, o calendário inicial que era para resolver isso no final do primeiro semestre na Câmara, agora qual a perspectiva? Eu acho que nós temos que resolver no final do primeiro semestre. Ainda a reforma da Previdência ainda na Câmara. Temos que trabalhar intensamente para isso, caso contrário, nós vamos ter muitas dificuldades. O Banco Central já aponta isso. Quer dizer, eu creio que ninguém está querendo desorganizar esse esforço que se fez até agora de colocar o Brasil nos trilhos. Você veja que o emprego já está começando. O senhor acha que esse esforço está ameaçado? Eu tenho certeza. E a minha certeza vale até menos do que as certezas manifestadas, como você falou, no documento do Copom. Porque isso é um dado da realidade. Ou seja,
Quando você tem um ambiente político de muita conflagração, instabilidade, né? Isso afeta a análise de risco sistêmica. Como é que fica um dos principais, ou um principal aliado do PMDB, o PSDB, né, que organizou, fez toda essa articulação, ameaça deixar o governo, ora está com o governo, ora não está, tem um movimento claro entre os deputados, principalmente chamados cabeças pretas, de iniciar essa debandada. É o quê? Ingratidão? Foi um movimento assodado do PSDB? Ele corre o risco de ficar isolado? Tem uma liderança muito importante do PSDB, e que eu convivo com ele, um amigo meu, e fizemos política estudantil, desde a época de política estudantil, que é o senador e ministro Aloysio Nunes Ferreira. Ele disse com muita propriedade, ele é uma pessoa muito culta, então ele foi com cultura, talento e graça. O PSDB não é a Madame Bovary, ele não vai ficar traindo o marido toda hora. Pena, porque é um romance ótimo esse, né, ministro? O romance é maravilhoso. A Emma Bovary também é uma personagem maravilhosa. Exatamente. Mas, então o senhor acha que... Quer dizer que você queria que o PSDB fosse... A Emma Bovary, não quero nada. Eu tenho certeza que o senhor também não quer isso. Então o senhor acha que hoje a avaliação no governo é que o PSDB, inclusive ontem houve essa reunião, né, com os ministros do PSDB, isso. No Jaburu eles disseram que fica, então por enquanto o senhor acha que essa debandada está controlada? Eu acho que... conversa e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Nós temos que entender que essas questões, que são questões menores diante do tamanho da crise brasileira e, sobretudo, dos efeitos dessa crise para o trabalhador brasileiro que perde seu emprego, perde a sua esperança, perde a possibilidade de, com seu esforço pessoal, resolver os seus problemas. Nós temos que ter compromissos de mudar esse quadro para restabelecer a segurança, a tranquilidade, a esperança nas pessoas. Agora, uma avaliação política do senhor. O fato de não haver um sucessor claro para o presidente Temer dá uma sobrevida, um fôlego ao governo? Um fato? Como sucessor claro? Não haver um sucessor claro numa possível eleição indireta. Por exemplo, se o presidente Temer saísse, fosse por renúncia ou por impeachment ou por cassação da chapa, não há um sucessor claro, né? Há vários pretendentes ao cargo. Alguns anos atrás tinha um sujeito que fez muito sucesso no mundo, Kahn, mas era um sujeito gordo, que fazia previsão. Ele andava no mundo fazendo previsão. Eu nunca admirei intelectualmente, porque eu não acredito nesse tipo de coisa. As coisas são o que são, elas ocorrem. Então, o que nós temos hoje é uma base sólida, um esforço grande do governo, a convicção do presidente de que o seu destino é colocar o Brasil nos trilhos, o governo determinado a seguir essa trajetória, é muito confiante e renovando suas esperanças com os resultados econômicos que tem, com uma capacidade de articulação fruto da experiência parlamentar que tem, com demonstrações muito sólidas de que existe energia, existe autoridade política e moral para enfrentar essa crise, e uma crença muito profunda de que os fatos vão sustentar alternativas de justiça que garantam a verdade, e a verdade vai prevalecer. Ministro, então, só para a gente encerrar, uma palavrinha para as próximas semanas, o que deve nortear o trabalho no governo, a missão de vocês. Trabalho, determinação e conversa, muito diálogo, muita articulação para que nós possamos cumprir, a Câmara cumprir o dela, a função dela, o Executivo cumprir a função dela e o Judiciário cumprir a função dela. A nossa razão, a razão de tudo isso, não é o mero exercício do poder. A razão de todo esse esforço, de toda essa luta, é tirar o Brasil da mais grave crise econômica da sua história e restabelecer a possibilidade de todo brasileiro ter dois endereços: o endereço de sua moradia e o endereço do seu emprego. Muito obrigada, ministro. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo novamente, ou melhor, vir aqui ao Palácio do Planalto para fazer essa entrevista com o senhor. E o Palácio é que está se beneficiando de sua beleza hoje. Obrigada, ministro. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigada a você pela audiência até essa hora. Nos encontramos na próxima segunda-feira com um novo entrevistado, um novo assunto. Ótima semana e boa noite.